Então tá bom, pessoal. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Gostoso, né? De alegria, de risada, de refletir um pouco sobre as nossas fases da vida, dos nossos parentes também, né? Que bom que a gente tá aí nesse clima gostoso. Tô vendo o pessoal aí com cafezinho, chimarrão. Que delícia, né? Então tá bom. Vou pedir para quem tá com o microfone ligado, se possível botar no silencioso, que agora a gente vai começar a nossa projeção aqui e vamos conversar um pouquinho sobre o nosso tema da aula de hoje, né? Eu sei que vocês estavam com saudade de se ver em grupo. A gente se viu semana passada mais individual, né? Saudade da gente ver o grupo também. Hoje a gente está aqui tudo reunido, que coisa boa para conversar um pouquinho sobre o roteiro, né? Vamos recapitular algumas informações importantes e também dar dicas para a gente ir se encaminhando para a finalização, né? Então hoje a aula é destinada a isso. Então eu não enxergo mais vocês, nem escuto. Então se tiver alguma pergunta no chat, vou pedir para as meninas, a Carla, a Giannini, ler para mim. E se vocês quiserem me interromper, só ligar o microfone, certo? A gente vai ter alguns momentos de interação, então vou pedir para vocês ficarem atentos aí que eu vou chamar para a gente conversar um pouquinho durante a aula, tá? Então vamos lá. Eu fiz aqui na apresentação um checklist. Tipo quando a gente vai no mercado, sabe, faz uma listinha de compras, a gente pode usar esse checklist para dar uma observada no nosso roteiro. Então, cada um tem o seu roteiro, tem uma história diferente, né, com características bem da personalidade de vocês. Então, esse checklist ajuda a gente ver se está faltando alguma coisa, como é que tá. Então, chegou o momento de vocês olharem para o roteiro e dar uma espiadinha. Alguns não começaram apresentando a situação, né? Onde que se passa a história. Tem pessoas que começaram pelo conflito, tem pessoas que começaram apresentando. Então, esse número 1 aqui é só uma dica, né? Para você olhar e ver se fica claro onde que se passa a história. Quem começou no primeiro quadrinho, né? Apresentando a história. Depois, verificar se tem os 3 elementos principais de um filme, né? O começo, o meio e o fim da história. Aquelas palavrinhas que a gente já conversou, que é o conflito, o clímax e o desfecho. E quem quiser escrever no seu roteiro para ficar claro, para facilitar a identificação, pode escrever no ladinho ou na linha, se acha importante identificar, né? Além disso, quem fez histórias mais de ação ou histórias que tenham mais movimento, é interessante usar as setas. Lembra que a gente conversou? Para mostrar para onde que o personagem vai, qual é o sentido desse movimento, né? Se ele sai da esquerda para a direita, no próximo quadrinho, ele vai para onde, né? Então, isso tudo vai ajudar vocês num futuro. E também verificar se você conseguiu escrever de modo breve, né? Frases curtas e objetivas que expliquem a ação do personagem naquela cena. Esse é o objetivo, ilustrar dentro da cena, do quadrinho, o que o personagem vai fazer, né? Escrever essa ação, o que ele estará fazendo de fato nessa cena, nesse quadrinho. E por último, né, e não menos importante, é a gente atentar para o gênero da história, porque ele é que dá o nosso tom. Então, quando a gente criou a história, né, quando a gente está pensando, qual é o gênero que eu quero trabalhar? O que eu quero que o meu público sinta, né? É feito para qual idade, qual faixa etária, qual é o público que eu vou destinar esse meu filme? Então, a minha animação é de quê? De comédia? É de terror, né? Então, a gente viu que as escolhas das cores, depois da música, tudo isso vai conversar dentro do filme para passar esse sentimento, para passar essa emoção, né? Então, para a gente revisar um pouquinho os pontos, né? A história ela tem que ter um começo, um meio e um fim, ou seja, um conflito, um clímax e o desfecho. E a gente viu aí alguns exemplos de como que pode começar a nossa história, né? Pode começar apresentando ela, onde que o personagem vive, ou o que que ele está fazendo, ou então começar com um conflito, né? Que nem aqui nesse exemplo, direto com um roubo, né? Então dá pra gente perceber através do quadrinho
que contexto que se passa essa história, que tempo, né? Se é dia, se é noite. Então, tudo isso ajuda aí o espectador a se ambientar no filme. Então, por exemplo, no filme da borboleta, ele começa ambientando primeiro essa. Então, começa mostrando a casa da borboleta, que é esse jardim. Depois mostra especificamente onde ela mora, né, nessa árvore, que é um casulo. Então, que é bem importante. Depois vai para dentro da casa, né, dentro do casulo, mostrando como é que funciona, o que que tem nessa casa. Dá para perceber que a história se passa de dia, né? E para a gente relembrar um pouquinho, o que que é o conflito, o clímax e o desfecho, né? O conflito é aquele acontecimento que é responsável por modificar toda a situação inicial, é um problema, né, que o personagem tem que resolver, exige a ação do personagem. Então a gente viu alguns exemplos que o conflito pode ser a própria pandemia, o conflito pode ser o isolamento social, o confinamento, o conflito pode ser o não abraçar, né? Então, depende de cada história, cada um de vocês tem um conflito. E o clímax da mesma forma, porque é o momento que a gente fica mais tenso, que o desfecho ele vai ser inevitável. Então, tem o problema, né? Tem algo que o personagem precisa resolver e vem o clímax, que é quando ele começa a resolver essa situação e a gente fica tenso para saber se ele vai conseguir resolver, sair dessa, como que ele vai se adaptar, né? Como que ele vai lidar com essa pandemia, digamos, né? Trazendo para nossa realidade. E o desfecho é a solução, ou não, que esse personagem consegue fazer através desse conflito, né? Qual é a ação que ele toma? Ele se adapta à pandemia? Ele vai procurar um curso online? Ele vai aderir a uma alimentação saudável? O que que acontece, né? Como que acaba essa história? Então é bem aquilo que vocês já tinham dito. Começo, meio e o fim do filme, né? São os elementos principais. Então agora eu vou convidar vocês a gente pensar, né, um pouquinho sobre esse roteiro. A gente já viu ele antes e a gente vai fazer algumas dinâmicas com ele aqui na aula e eu convido vocês. Eu vou ler as cenas principais e vou convidar vocês a abrir o microfone ou digitar no chat e as meninas daí leiam, por favor, para a gente identificar nessa história aqui. Qual que é o conflito, qual que é o clímax e qual que é o desfecho, né? Então a gente vê a primeira cena com uma senhora gritando: "Pega ladrão!". Em seguida, o policial avista, né, esse delinquente, a pessoa que fez o roubo, e começa a perseguir. Então tem uma cena de perseguição. Na sequência, o ladrão acaba escorregando em uma casca de banana e o policial retoma, né, o pertence, a bolsa da senhora e acaba com um final feliz que ela recupera essa bolsa através do policial. Então, o que que vocês acham aqui nessa primeira, né, do pega ladrão? O que que pode ser? É um conflito? É o clímax? É o desfecho? O que que vocês acham? É o conflito. Muito Conflito, bem. né? Marília acha que é um conflito, isso? Isso. Alguém mais Eu também. concorda? O conflito. Eu concordo que é conflito. Cláudia, Neuza? Alguém tem uma outra visão diferente? Poderia ser outro elemento da história ali, o clímax ou o desfecho? Não, não é um. Não. Certo. Então, aqui entendemos que é o conflito. E embaixo, quando o policial vê, né, a cena do roubo e persegue esse ladrão, o que que é esse momento da história? O Eu clima. acho que é o clima. É o clima. 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 Clímax, claro. Isso. Tem essa É o cena clima de e a tensão. reação. Muito É, bem, professor? seu Carlos. É a reação também que deve ser feita conforme a cena que se apresenta, né? Alguém Isso. tem que ter a iniciativa de reagir. Muito bem, o clímax, isso mesmo, que é essa tentativa de É. resolver o problema, né? E essa parte final da história, o que que vocês acham que é? É o desfecho. Desfecho. O desfecho, né? Isso Desfecho. mesmo. Vamos conferir se a gente acertou? Vamos ver. E aí, acertamos? Acertamos. Olha Sim. aí,
Muito bem. E Todos aí é o seguinte, afiados. prof, aí está se desenrolando a história, né? Está se desenrolando a cena, no caso, né? Isso. Quando Isso, existe é a um filme. abordagem do policial, depois a próxima situação é o desenrolar do contexto que o assunto realmente que coloca, que é o próprio desenrolar do filme, no caso, ou Do conflito. dessa parte aí da cena, né? Exato. Do assunto central do que está se tratando. O assunto central aqui é o roubo, né? É essa Claro, aí, justamente, mas infelizmente, que ocorre, né? Isso mesmo, seu Carlos. essas O- partes que está acontecendo vai o desenrolar do roubo. Exato. Começou com o roubo, né? Que é essa cena inicial que já é o conflito. Depois ele segue na perseguição. O policial avistou, identificou, né? Que precisa agir, que é bem isso que tu falou, que vai se desenrolar. E aí o desenrolar é o desfecho, é exatamente esse final, esse fechamento, né? E tem esse elemento surpresa que é a casca da banana. Então, se a gente analisar, É, não foi o policial que abordou, se jogou em cima, rolaram, lutaram. Foi uma um acidente. banana. Um Exato, foi um acidente. acidente, uma casca de banana, um elemento surpresa, né? E como vocês podem ver aqui, tem as setinhas. Por quê? Porque ele é um filme que tem mais movimento. Então, onde tem movimento, ó, não tem setinha em todos os quadrinhos, como vocês podem ver, ó. Tem setinha onde é importante mostrar o movimento. Então, na cena da perseguição, é importante ter a seta para saber aonde que vai o policial, aonde que vai o ladrão, né? Para que sentido eles estão indo. Então, é interessante usar as setas em momentos que há movimento, que exige assim nessa clareza da onde que vai um personagem, aonde que ele para, né? E não precisa ser em todas as cenas, como a gente viu aqui. É em algumas cenas específicas onde o movimento é importante, né? Então seguimos. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Deixa eu compartilhar aqui com o som. O videozinho aquele que eu fiz com o maior carinho do mundo há um tempo atrás com as minhas colegas, para a gente assistir junto e analisar o roteiro que eu fiz para vocês ver o meu desenho maravilhoso, para vocês ficarem mais tranquilos, que a qualidade técnica do desenho não é o principal, né? Vocês vão ver o meus desenhos maravilhosos, que já vai aparecer. Mas a senhora deve ser boa de desenho, prof. Ai, tu já vai ver. Espera, seu Carlos. Não elogia muito. Espera que tu vai ver, tu tire as conclusões em breve. Só um minutinho que tu já vai ver. Não, eu sou péssima em desenho, gente. Mas isso não impede que a gente faça, né? Ali a ilustração, a cena, vocês vão ver. Deixa eu produzir aqui o vídeo pra gente relembrar e poder ver o roteiro com calma juntos e se divertir, dar risada dos desenhos da prof, que é o que importa. Vamos lá. Deixa eu abrir ele aqui. Ai, que bonitinho. Então, pessoal, lembram esse videozinho que eu fiz aí com as minhas colegas lá em 2017, numa aula da Lembrei. educação? Ele é bem Lindo, curtinho. uma poesia. É, e ele tem o Tem uma início, o poesia. meio e Mas o tu é fim. ótima. Mas tu Ai, é ótima, tá lindo. Quem não que sabe bom desenhar que sou vocês eu. Não gostaram. sabe. Vocês Lindo. viram? Oi, prof, tá bom o desenho. Gostaram do Gostei da desenho? cena. prof. Ah, achei boa. Que bom! Eu Então eu também. quero ver Ótimo! se vocês Maravilhoso! conseguiram prestar atenção. Apareceu duas coisas novas que a gente ainda não comentou em aula, que é o que eu vou mostrar hoje, é a novidade de hoje. Então, o que que apareceu de novo aqui no videozinho que a gente ainda não conversou? O que que vocês perceberam?
Olha, aquele nome, eu não sei que nome é, Joy Libre, É o eu não sei o título. que é. É o título. O O título, né? título, Joy Joel Libre. Libre, muito bem. Isso a gente ainda não conversou, né? Como que aparece o É. filme na história? A gente vai conversar hoje. E mais pro fim do filme, o que que apareceu de novo que a gente ainda não conversou? O Aqueles nome de quem créditos. fez. Os Ah, muito créditos. bem, vocês estão super É a antenados. direção, né? Exato, apareceu dois elementos novos que a gente vai conversar um pouquinho hoje, que é os créditos e a abertura do filme. Muito bem, estão super antenados. E eu vou mostrar para vocês algumas possibilidades de como fazer. E claro que isso combina com o filme de vocês, né? Cada um vai pensar dentro da sua história, né? Então, claro, cada um vai personalizar do seu modo. Deixa eu passar aqui para vocês verem o meu roteiro. Olha aí, seu Carlos. Vê se a prof desenha bem. O que que tu enxerga aí? Ah, igual os meus, Viram tudo de só como não é nada palitinho. surpreendente? Tudo igual os meus. Viram? Se A o teu prof é não bonito, desenha se o teu bem, é bonito, o meu também é. mas a ideia aqui não é ficar perfeito o desenho. O que que tem que mostrar? Na cena um, o que que vai acontecer? E vocês viram que pela cena aqui dá para ver direitinho que é uma folha em branco, alguém com a própria mãozinha, né, uma mão humana, desenhando o título da história, que é o Joel Libre. Então, o que que eu escrevi embaixo? Mão escrevendo o título da história em uma folha de ofício. E complementei, música animada. Por quê? Porque lá quando a gente criou o filme, a gente nem sabia que música que a gente ia botar, né? Então, não precisa vocês já saberem a música. Isso a gente vai ver com mais calma no módulo 2, né, do curso. Mas, se vocês já têm uma ideia, aí aqui fica bem bom uma música animada, uma música feliz, uma música triste, né? Um som de piano. Vocês podem escrever numa linha aqui do roteiro, mas não precisa ainda vocês se preocuparem com isso, porque a gente vai ter mais tempo para se dedicar e pensar sobre. Então, o elemento novo que aparece na aula de hoje é a abertura do filme. O que que é isso? É o título da minha história, né? Porque vocês criaram, alguns estão ainda criando e decidindo qual é o título. Então, é importante que o título apareça no filme. Se a gente observar, em todos os filmes, em algum momento da história, e geralmente é no começo, aparece o título, não é mesmo? E depois a gente vai vendo as outras sequências. Aqui, ó, tá o Joel Libre numa folha de ofício, ó, palitinho, não colorir, caminhando. Então aqui eu usei, ó, pessoal, uma seta para indicar que ele está caminhando da esquerda para a direita. E aí no próximo quadrinho, o que que ele faz? Ele empurra a folha. Mas como é que eu ia representar isso, né? Bom, botei as mãozinhas dele próximo à borda da folha e uma seta para indicar que ele está empurrando. E embaixo, o que que eu escrevi? Joel tenta fugir empurrando a borda da folha de ofício. Então percebam, uma frase curta que indica a ação do Joel, né? Depois, o Joel fica triste, ó, botei uma boquinha triste no Joel, porque sua tentativa não deu certo. Seguimos no roteiro. E assim a gente vai descrevendo. Então, ele ficou triste, não deu certo, ele vai caminhar até o meio da folha. E por que que eu coloquei meio da folha? Porque eu queria espaço, porque havia o elemento surpresa da história, né? Que era a bomba de TNT. Então vocês percebam, ó, a bomba caiu do superior da folha, né, da superfície, para o centro. Então foi importante a setinha, ali no meu caso, para mostrar que a bomba está descendo. Então, cai uma bomba de TNT do céu e atinge o Joel. E aí o que que acontece? Bum! Né? Representei uma explosão de um modo bem simples, com uma palavra, né? E algo que se mexesse. E depois o que que acontece? O Joel se transforma em um personagem 3D. Então ele era um bonequinho de biscuit que a minha colega produziu, que ela tinha mais habilidade com biscuit, né? Então a gente transformou ele em papel pro 3D. No caso aqui dele era um biscuit. Então vocês percebam que eu ainda caprichei para vocês. Eu botei ele de cabelinho amarelo, coraçãozinho vermelho e olhinho azul para mostrar como que ele era, né? Que ele mudou. E aí, no fim da história, o que que começa a acontecer, né? Vem um barquinho
de fora da folha para dentro e eu representei o Joel pulando. Como é que eu representei o Joel pulando? Com uma setinha assim, ó, curvadinha, e escrevi. O Joel, ele aparece, né, o barco de papel, e ele tá pronto para novas aventuras. E ele sobe no barco. Então é aqui que eu sei que ele pulou, né? Eu fiz uma flechinha e escrevi que ele subiu nesse barco. Como que acabou essa história? Ele em cima do barco e o barco saindo da folha. E por fim, o outro elemento de novidade, né? Os créditos. Então aqui foi colocado o nome da disciplina que a gente fez a atividade, o nome das colegas, né, de todas que produziram a história. Então, como é que a gente pode fazer aberturas? Eu trouxe algumas ideias para vocês, para a gente conversar. Então, como irá aparecer o título da história? Essa é a grande questão, porque a gente está se encaminhando, né, para finalizar, e a gente não pensou ainda onde que aparece esse título. Geralmente, é indicado colocar no primeiro quadrinho, ou no segundo quadrinho, no máximo, que é para o título ter aquela visibilidade, né, ele aparecer. Então, tem muitas formas que vocês podem pensar para a produção do título de vocês, combinando com o gênero e a história. Então, dá para fazer com recorte de letra de jornal, de revista, pode ser escrito à mão, como foi o caso do Joel, aparecendo a mão de vocês, se quiserem, ou só escrever e ele aparecer já escrito. Pode ser inserido o texto sobre a foto, posteriormente na edição, né? Então, tem várias formas que isso acontece. Aqui tem um videozinho que eu vou mostrar para vocês, que ele aparece assim, né, com o fundo preto e a letra branca, né, com uma letra bonita. Então, tudo isso depois vocês podem alterar, né? Outra forma, sobre a foto. Vocês podem colocar a foto, né, da principal, o início da história, e colocar sobre a foto o texto na edição, né? Aqui no Shawnee o Carneiro é assim, tá ali ele e o texto tá sobre ele. Então é possível colocar colorido, mexer depois na edição em relação a isso. Ou então, se você quer fazer algo mais produzido, né, no título, o exemplo do Gulp foi desenhado na areia e apareceu, então, né, eles desenhando nessa areia. Então, tinha a ver com a história, porque era aquele marinheiro, né, que pescava, aconteceu toda aquela situação dele ser engolido por um peixe gigante, né? Então, dependendo da história de vocês, né, se for terror, você não vai botar um título rosa, choque, né? Você vai procurar algo que remeta ao gênero da sua história. Aquele ali, né, da ópera, nesse gênero, né, nesse estilo, uma tela preta, uma letra branca. Então, tudo agora começa a se encaixar, né? O título de vocês combina com a história e combina com o gênero. Pode ser colocado assim sobre uma imagem, sobre o primeiro quadrinho. Então, se alguém gostou dessa ideia, pode apenas no primeiro quadrinho escrever o título ali sobre a primeira cena. Se alguém quiser, né, posteriormente pensar em fazer algo mais elaborado, pode juntar letrinhas de jornal, pode escrever ali e aparecer à mão, ou pode pedir para o neto, para alguém numa folha, né, e escrever. Então, tudo é possível. Por isso que é importante a gente ter os créditos. Por quê? Porque vai evidenciar exatamente isso que vocês falaram. Quem que trabalhou no filme? E atribui todas as referências necessárias, porque vai ter pessoas que talvez convidaram o neto para ilustrar o personagem principal. Então é super importante ter o nome do neto. É super importante a trilha sonora estar presente. Se você usou uma música, né, do Lulu Santos, do Raul Seixas, pode escrever ali. Geralmente a gente vê os créditos no fim do filme, no último quadrinho, com um fundo preto e letras brancas. Mas, por exemplo, no Joel Libre ali, a gente viu que foi diferente. Era uma folha branca e foi escrito a canetinha, muito colorido, de um modo bem sucinto. Então, é possível vocês inovarem, fazerem coisas diferentes, tá? Então, não precisa ficar preso. Aqui são ideias para vocês se inspirarem e ver o que fica mais adequado com a história de vocês, né? Então, geralmente, aparece no crédito quem que criou o roteiro, quem que dirigiu o filme, quem que editou o filme, e nesse caso aqui são vocês, né? Aparece a atribuição de imagens,
se alguém usar uma imagem autoral ou de algum site de imagens gratuitos, se alguém usou ilustração que pegou da internet ou que alguém desenhou, se alguém fez uma trilha sonora ou vai referenciar, né, ali quem que cantou a música, se alguém narrou a história com vocês, né, o neto, a amiga, se alguém quis ter a voz de um personagem interessante da atribuição, se alguém fizer uma história, né, com base num livro, numa notícia, ou então, né, numa música, é interessante colocar que o livro, né, o filme foi inspirado no livro tal, na notícia tal, quem for pro lado do documentário, né? E também agradecimentos. A gente sempre vê no fim do filme alguma coisa em relação a agradecimentos. Então, eu vou mostrar para vocês um videozinho, que ele é bem curtinho, é um filme bem legal. Deixa eu só compartilhar o áudio aqui. Que é aquele da ópera. Que ele tem um exemplo de crédito para vocês verem. E vou mostrar um outro que também tem exemplo de crédito para ver outras duas possibilidades. Já está aparecendo aí para vocês? Tá, Tá? Deixa eu abrir ele aqui para ficar mais legal. E agora vem os créditos, ó, daquele modo bem tradicional, tela preta, letra branca, né? Então a gente viu que é um filme de 1 minuto, mas ele tem o clímax, ele tem o conflito, ele tem o desfecho, né? Que o desfecho é a ópera sendo cantada por Cebolas, né? Então ele tem esse elemento cômico também presente, super legal. Vou mostrar mais um exemplo para vocês. Peraí. De um outro que tem um crédito diferente. Então, é um outro formato de filme, ó. Ele é um filme todo feito em recorte e eu achei bem interessante. Que a pessoa recortou aí de revista os elementos, né, os personagens do filme. Olha que legal. E aqui os créditos aparecem diferente, ó. Aparece várias cenas com o nome aí de quem criou no cenário que a pessoa produziu. Então, aqui tem uma outra possibilidade, né? De créditos. Então, vocês vão ver o que fica mais adequado com a história de vocês, o que vocês gostam mais, né? Opa. Passa agora. Aí, e aqui eu trouxe um modelinho de crédito, se vocês quiserem seguir, né, uma sugestão que é para ajudar vocês aí. Cada um de vocês, como são filmes diferentes, né, vão ter créditos diferentes. Mas se quiserem seguir esse modelinho, o que vai ter? Créditos, né? Esse aqui é o modelo clássico, de fundo preto e letra branca, mas vocês podem inovar aí no filme de vocês, bem tranquilo. Então, o que eu deixo de sugestão para todos? Escreverem no último quadrinho de vocês créditos, roteiro, direção e edição e o nome de vocês, né? Porque cada um de vocês criou o seu próprio roteiro, vai dirigir, ou seja, manipular os bonecos, né? Tirar as fotos e depois editar o filme. Então é bem completo, isso é vocês. E é muito importante ter atribuição e valorizar o trabalho de vocês. Então o nome de vocês completo aqui é bem importante. Porventura, quem fizer a história baseada num livro,
Como é que aparece, prof? Geralmente se coloca assim, ó, baseado no livro. E daí você insere o título da obra, o nome de quem fez esse livro e o ano, né? E de música também da mesma forma, que foi inspirado na música tal, aí o título da música, né? Quem criou a música e o ano que a música foi feita. Quem usar imagens para criar o cenário, né? Posteriormente, na aula que vem, a gente vai começar nas próximas 2 aulas a criar cenário e personagens. Então, quem for utilizar uma imagem gratuita do Pixabay, por exemplo, para fazer o fundo do seu cenário, né? É interessante destacar que a imagem tal do cenário, né? A imagem da casa, a imagem do mercado, a imagem do cenário foi tirado do site tal. Então, é importante referenciar. E também tem algumas pessoas que os netos vão ajudar a ilustrar a história. Então, por exemplo, se algum de vocês tiver ilustrações feitas por outra pessoa, é interessante colocar ilustração, né? E o nome de quem fez. Se algum de vocês fizer um filme que for todo desenhado, vai o nome de vocês também do lado da ilustração, para valorizar esse trabalhão, né? Trilha sonora. Também mais pra frente a gente vai ver, mas se alguém colocar uma música em especial, que a música tem tudo a ver com o filme, vocês quiserem usar uma música de algum cantor famoso, vocês colocam o nome da música e o nome, né, de quem fez a música. Num futuro, se alguém for narrar a história de vocês, é bem importante ter um nome, né? Quem que narrou essa história? E também se alguém fez alguma voz de algum personagem de vocês. Então, se algum neto, filho, alguém quiser, ou vocês mesmos, narrar as falas, né, do personagem, é interessante colocar o nome de quem fez. Então, por exemplo, se na história tem o avô, né, e o neto que narrou, ou alguém que narrou, vocês colocam o nome do avô, ou só avô, né, depende do nome do personagem, e ao lado o nome de quem que fez essa voz, né, para atribuir aí e valorizar também a pessoa que trabalhou com vocês nessa produção, certo? E a gente sugere, não é obrigatório, mas se vocês quiserem agradecer, a gente deixa como sugestão aqui a Unid URGS, que é o nosso projeto, né, e a nossa faculdade, e também se quiserem atribuir filme feito no curso Cine Sênior e o ano, também é possível. Aqui vocês têm alguma dúvida nesse momento? Ficou claro? Falei muito rápido? Deu para entender a ideia? Tudo bem? Deu. Tudo bem para mim. Então tá bom, vamos seguir. Que a gente tem mais umas interações aí para fazer e se divertir. Sobre o gênero, para ajudar vocês, né? O que eu trouxe? Uma outra proposta para a gente conversar. Naquele mesmo roteiro que a gente já identificou o conflito, o clímax e o desfecho, eu quero ver da opinião de vocês. Olhando aqui nesse roteiro, que gênero vocês acham que combina com essa história? Por favor, liguem o microfone ou escrevam no chat. Ação. Acho que é ação. Ação. Tem alguma outra possibilidade além de ação? Oi? Alguma outra possibilidade além de ação? Pode ser outra coisa? Comédia. Comédia, muito bem. Aventura. Aventura? Aventura. Aventura poderia. Uhum. Então pode ser comédia, aventura ou ação, né? Vamos ver aqui algumas possibilidades. Ação, muito bem. Então, Ele majoritariamente, né, traz uma ação porque tem essa questão do duelo, da fuga, do crime. E tem muito definido, né? No gênero de ação, fica muito presente, pessoal, quem é o herói da história e quem é o vilão da história. Então, muitos de vocês estão fazendo filmes de ação onde o vilão da história é o coronavírus e o herói da história é a vacina, é a pessoa que salvou, né? Enfim, essa situação pandêmica. E para a gente pensar no título, porque o título ele combina com o nosso gênero e ele expressa, né, a nossa história. Se fosse ação, que tipo de título a gente poderia ter? Quem que pode contribuir? o roubo. O roubo. Mais alguém?
A Fuga. A Fuga, legal. A Fuga do Ladrão, né? No A caso. Fuga do Ladrão, muito bem. Pronto, Título uma coisa que eu vou forte. perguntar para a senhora. Vou perguntar Oi? para a A senhora. perseguição Assim, ó. também, né? Diga, seu Hein, Carlos. prof? Eu ia perguntar para a senhora o seguinte. Assim, quem vai desenrolar uma situação de um filme dele, eu me coloco em uma situação de desenvolver um documentário. Na minha situação, né? Eu tenho. Outra coisa que eu ia perguntar: o tempo de duração do caso dessas imagens aí, do início, do desenrolar do filme e o encerramento. No caso, a senhora vai estipular um tempo para isso aí, né? Claro, vai estipular, né? Isso, a gente vai fazer um filme curto. Vocês viram aqui que a gente sempre traz alguns exemplos mais curtinhos. Então, trabalhar Não, numa justamente eu perspectiva. pensei nisso aí. Isso, Eu pensei vamos nisso aí, por isso que trabalhar. perguntei para a senhora. Perfeito. Muito pertinente a pergunta, seu Carlos, muito bem. A gente vai trabalhar numa perspectiva de um tempo curto, porque vocês já perceberam que o stop motion dá bastante trabalho. Então, assim, num limite aí de uns 3 minutos, porque parece pouco tempo, né? Mas quando a gente assiste ali, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos de história, passa bem rápido e a gente acha, nossa, que fácil. Quando a gente vai produzir no futuro, né, a manipulação dos objetos, a gente vê que é bem trabalhoso, porque a cada movimento do objeto, do personagem, do cenário, é uma foto. Então, para você fazer um filme de 3 minutos, uau, dá bastante trabalho, né? Vocês viram ali, o Joel Libre tem menos de 30 segundos, aquele da ópera tem 1 minuto. E é possível sim desenvolver uma história, né, num tempo curto, contendo todos os elementos da narrativa de um filme. Se alguém passar um pouquinho do tempo, bom, não é o fim do mundo, é possível, a gente vê ali, né, as possibilidades. Mas que vocês não façam algo grande, algo de 15 minutos, nossa, é surreal fazer sozinho, né? É muito trabalho. Então, é uma perspectiva aí de um tempo curtinho. Pode fazer documentário sim, seu Carlos, e aí no final você vai colocar a notícia que você se inspirou para fazer o filme, ou se você conversou com alguém para fazer o filme. Então, tudo isso é legal constar nos créditos. Vocês vejam aqui, tem 2, 4, 6 quadrinhos e conta uma história assim, com início, meio e fim. Mas aqui, vamos supor, seja uma história aí de uns 2, 3 minutos. Depende o quanto você vai movimentar e fotografar. Por exemplo, no clímax. É necessário usar 1 minuto de perseguição? Será que não fica muito cansativo? Né? Então, aqui, algumas fotos da perseguição, aqui, uns 30 segundos de fotos que você usa já é bastante. Então, aqui no quadrinho, a gente vê a cena sendo explicada. Mas quando você vai mover, gasta muito mais tempo do que está aqui no quadrinho, né? Então, por isso que a gente trabalha numa perspectiva aí de um tempo menor, porque a gente está em casa, estamos sozinhos, né? A gente não está todos juntos lá na Unid presencial, talvez fosse possível fazer algo um pouco maior, né? Que daí as profs estão junto, a gente ajuda. Como é pandemia, a gente está mais isolado, né? Fica um pouco mais difícil. Então, por isso que o tempo vai ser um pouco menor, até para vocês curtirem e não ficar algo muito cansativo, né? Do stop motion. Mais alguma dúvida? Consegui esclarecer, seu Carlos? Professora, a senhora colocou realmente o que nós temos assim que fazer na realidade, né? Isso. Não ser uma situação muito extensa do que a gente Exato. vai apresentar. E a senhora falou uma coisa aqui importante: a gente, à distância, não tem os recursos e nem a interação Sim. com o professor diretamente, que é o que facilita muito o trabalho. Claro. Quando a gente está em aula, a gente fez, eu já faz desde 2012 que eu estou no Unid, e aí fiz trabalhos maravilhosos, as professoras lá, mas a gente interagindo com elas diretamente, elas nos explicando, elas nos dizendo como é que era, entende? Isso. Assim, nós criamos lá, a gente fez aplicativo, escrevemos história lá das nossas vidas, quando nós fomos jovens, foi tudo muito bacana. Só que aquilo a gente participava diretamente com o professor, e o professor nos auxiliava, nós tínhamos essa facilidade. A No distância não é o presencial, caso. né? Porque Claro. tu interagindo com o professor facilita as coisas.
Assim fica Perfeito. difícil, né? Porque a gente sozinho desenvolver toda uma Isso, atividade por isso fica que esse curso complicado, ele não tem tem mais auxílio direto do tempo. professor. É, Isso. Por isso que é, esse curso a gente tem um tempo maior e a gente está indo com bastante calma, justamente para vocês é. não ficarem ansiosos, para a gente ir fazendo as etapas devagarinho, né? Então a gente entende que é a distância, a gente está fazendo o possível para estar o mais perto de vocês, né? Claro que nunca é igual, né? Mas a gente já vem conseguindo desenvolver várias propostas. No semestre passado com a Josi, né? Escrever um livro. Agora, nesse semestre, a proposta é a gente se desafiar e fazer um filme. Então, a gente entende que a gente está em casa, que é diferente a dinâmica, né? Então, por isso que a gente tem mais tempo e vai fazer com bastante calma para, de fato, ser algo bom, prazeroso, que vocês se divirtam, que não seja algo que interfira na saúde de vocês, que percam o sono, que virem madrugada. Não é a proposta. A proposta é a gente se divertir e aprender algo novo, certo? Professora, no semestre passado, para a gente já foi difícil. Para mim foi muito difícil, Sim, porque eu escrevi aquele livro que ela pediu, né? Que a gente procurou fazer ali. Olha, já tinha que ter uma série de dados, tinha que ter muitas informações. Aí a professora Deise, que era minha tutora, ela se preocupava, pô, seu cara, o senhor não iniciou, não vai fazer? Eu digo, não, professora, pode ficar tranquilo que eu vou fazer. Só que depois a gente se despende e aí começa a fazer sozinho as coisas, entende? Porque não tem, às vezes, o aval do professor, nem o acompanhamento diretamente, aí tu tem que desenvolver aquilo ali. Na hora tu tem que sim. mostrar lá, Por isso que a justamente ao gente fim do faz os curso encontros ou do semestre, individual, tem que né? mostrar o trabalho, né? E isto, por isso que a gente tem a aula aqui em É, grupo e tem também os encontros individuais que foi na semana claro, passada, que justamente. é para poder estar um pouco mais perto de vocês, né? E muitas vezes também a gente na rotina do dia a dia não tem tempo. Às vezes a professora a Janine chama para mim, eu nem estou em casa. Aí ela, mas o senhor não me atende. Mas aí eu chego e explico, professor, eu estava na rua, eu estava resolvendo as minhas Sim, coisas também, né? A gente a gente entende, tem todos claro. esses imprevistos, né? Já quando tu vai para a sala de aula, tu já tem aquele acompanhamento direto. Aí quando tu não te envolve, tu já está ali diretamente, viu aquilo com o professor, né? É o que Exato, mas facilita a gente também. vai conseguir também, seu Carlos. Não precisa ficar nervoso nem ansioso, porque a gente tem tempo para fazer. Vamos fazer com o que a gente tem em casa e vai dar certo também. É um desafio um pouco maior? É, porque a gente está mais distante, né? Mas vamos aproveitar esses momentos de aula para a gente estar mais perto, os momentos que a gente tem um encontro assim, né? Só o prof, o tutor e o aluno. Então, vamos aproveitar, né? Em relação aqui ao título, meus amores, alguém tem uma ideia? Vocês já falaram, né? A fuga, o roubo. Eu vou mostrar o que eu pensei. Vamos lá. O pior roubo da história. O crime na Rua das Violetas, né? Então, são possibilidades que combinam com o gênero de ação. Por que o pior roubo da história, né? Porque ele escorregou numa casca de banana. Não estava previsto. E se fosse comédia, que nem vocês falaram, né? A comédia, ele tende a, então, trazer o riso, a ser engraçado, a destacar as fragilidades do ser humano, que nesse caso aqui é o roubo, né? Que título a gente poderia dar que é engraçado, pessoal? O que vocês acham? Alguém tem alguma sugestão? Pessoal, vocês estão me No ouvindo? caminho tinha uma casca de banana. No caminho tinha uma casca de banana, muito bem. Alguma outra ideia? Tudo por uma bolsa vazia. Muito bem. Tudo por uma bolsa vazia? Isso. Mais alguma ideia? O imprevisto. O imprevisto, muito bem. Vou mostrar aqui o que eu pensei, né? Havia uma banana no caminho. Parecido aí, né, acho que é a Erna que falou, da banana? Banana à solta, né? Justamente por esse elemento surpresa que é o elemento cômico da história. Porque se não tivesse essa banana, talvez não teria essa possibilidade do cômico. Então é ela que trouxe esse elemento engraçado para a história. Então, o que é importante no título, né? Por que ele é tão importante na nossa história? Porque quando a gente vai ver um filme, em geral a gente
olha o título, pensa, me agradou, tem a ver com o gênero que eu gosto de ver. O título, ele é o que chama o público para assistir o teu filme, né? Então, ele expressa o tema principal do filme. Por isso que o título, ele tem que ter a ver com a história. Ele desperta o interesse do espectador, ou seja, de quem vai ver o teu filme. Por isso que é importante ser criativo e ter relação com a mensagem do filme, né? E com o gênero. Então, vamos ver algumas possibilidades de título para ajudar vocês. Quem já fez o título, gostou do seu título, não precisa mudar, certo? Aqui são dicas para o pessoal que ainda está pensando no título. E no futuro, se você pensar em outra possibilidade de título e quiser trocar, tranquilo, também pode. Aqui são ideias, tá? Por exemplo, o nome do personagem. É bem comum a gente ver, né, nos filmes, no título, um nome marcante, um nome misterioso, um nome que é sonoro e chama a atenção. Aqui no filme da Coraline, tem no título o nome dela. Então, Coraline é um nome, né, mais diferente, que chama a atenção. É um personagem com características fortes e é sonoro, né? Coraline é misterioso. Então, tem tudo a ver aqui com o filme da Coraline. Essa é uma possibilidade. Colocar o nome do protagonista no título de vocês. Outra possibilidade. A profissão ou a função do personagem principal da história, né? Ou dos protagonistas. Então, escolha a característica mais significativa. Como no caso aqui da noiva cadáver. Ela não é qualquer noiva, né? Poderia ser só a noiva, mas não ia representar, de fato, a história. Então, a noiva cadáver já evidencia a função dela. No filme ela é uma noiva, mas não é qualquer noiva. Ela é cadáver, né? Então dá para pensar na profissão ou na função dos personagens principais, dos protagonistas. Outra possibilidade é trazer o lugar, o tempo, né? Que nem no Ilha dos Cachorros. É um local representativo da história. Ou um período de tempo da história, né? A pandemia, algo que está ocorrendo, né? Uma estação do ano, uma data comemorativa, né? Tem uma colega na turma de terça que está fazendo sobre aniversário na pandemia. Então, no título dela tem aniversário, né? Porque é uma data comemorativa e é o cerne do filme. Aqui pode ser algo com pandemia, ou quem for fazer um filme de drama ou de terror, né? 2021. Já dá um impacto, porque a gente sabe o que está acontecendo no mundo em 2021, 2020, né? Então, a gente sabe que passa algo nesse tom, nesse ano, né? Então, pode ser utilizado períodos de tempo, como ano, como turno, né? Como estação. Então, vocês vão adequar conforme a história de vocês. Ou também, diálogo significativo. Então, ele cria uma curiosidade e a pessoa só vai entender depois que vê o filme. Então, por isso que é importante. Aqui não é um filme de stop motion, né? É um filme de drama que é com um diálogo, uma pergunta. Que horas ela volta? Então, tu só vai poder saber que horas ela volta quando tu assiste o filme. É uma pergunta que instiga a pessoa, né? A querer saber. Mas como assim que horas ela volta? Tu fica refletindo. Então, é possível, sim, ter uma pergunta no título, desde que você responda de alguma forma, né, com a narrativa, com a história, a pergunta que você propõe. Então, é uma possibilidade também. Então, onde é que a gente está, né, na nossa barra de progresso? A gente já definiu a nossa ideia, já estamos com o gênero mais alinhado e estamos na fase de criar o nosso storyboard, né? Então, essa semana, a atividade é continuar desenvolvendo aí o storyboard, postar a foto no Webfolio e também contar um pouquinho no diário de bordo quais são as dificuldades, né? Isso que o seu Carlos trouxe é bem importante, pode escrever lá, né? Que tá mais difícil em função da gente estar mais distante, mas também, não só o difícil, o que está surpreendendo vocês nessa atividade de criar um roteiro em storyboard? O que está trazendo de benefício? O que chamou a atenção de vocês, né? O que é potente nessa tarefa? Então, conte lá no diário de bordo para nós, por favor. Quem já escreveu, se quiser complementar, fique à vontade. Quem já escreveu e está satisfeito ali, né, com a reflexão,
tranquilo, não precisa publicar novamente. E pedimos então que vocês sigam aí fazendo storyboard e insiram o título da história e os créditos, né, pra gente estar fechando. Então, quem conseguir já finalizar essa semana, pode postar seu storyboard finalizado. Quem precisar de mais um tempinho, mais uma semana, tranquilo, conversa com a tutora, conversa com a prof, vai postando no seu ritmo. O que importa é vocês se divertirem, ser prazeroso, fazer com calma, certo? Então, a tarefa da semana é essas duas. Escrever no diário de bordo sobre como que está sendo produzir esse roteiro em storyboard, né? O que está difícil, o que está desafiador e também o que trouxe de benefício, de surpreendente. Se vocês já pensaram algum dia em escrever um roteiro de filme, né? Pode escrever lá também. E no Webfolio, então, postar as fotos do roteiro mais encaminhado, quem tiver já mais para o fim, né? Quem já estiver finalizando, com os créditos e o título. E os demais, se precisarem de mais tempo, vão postando com calma, certo? Bem tranquilo mesmo. E agora, quero saber se tem alguma dúvida sobre a atividade ou sobre algum outro ponto que eu possa estar ajudando vocês. Deixa eu ver como é que tá a carinha de vocês. Tranquilo com a atividade? Tudo bem? Alguma dúvida? Tudo tranquilo. A dúvida só ocorre no momento que tu está fazendo. Isso mesmo, Neuza, é bem por aí. Tranquilo. Aí quando Mas bota aí a mão na chama. massa, mas não é assim, era assim. Tem que aguardar. Isso mesmo, chamem. Surgindo dúvida, queridos, manda mensagem para a tutora, manda mensagem para a prof, pede ajuda, né? Vocês estão com ideias maravilhosas, só elogios para as produções de vocês, cada um com a sua ideia, dá para ver a personalidade, dá para conhecer um pouquinho mais, e a gente que conhece alguns de vocês um pouco mais, dá para ver bem visível assim, né? Então não fiquem assustados, não se cobrem terminar essa semana. Quem precisar de mais um tempinho, não tem problema nenhum, não vamos correr, né? Vamos entregar na outra semana ou na outra ainda se precisar. O que importa é fazer algo que vocês se sintam bem, se sintam felizes fazendo. Não é para sofrer, é pra gente fazer algo prazeroso, certo? Então é isso que eu quero de vocês, esse sorrisão lindo, alegria, atividade assim que vocês façam com carinho, com amor, que encha o coração aí e ative a imaginação, que a cabeça fique assim, ó, borbulhando. Obrigado por esse sorriso. Diga, Vânia querida. Essa semana é para fazer o storyboard com o título e com os créditos, é isso? Isso mesmo, que é a parte final, né? Os últimos elementos que eu vou trazer para vocês conseguirem, né, finalizar o storyboard. Ainda bem que tu lembrou, Vânia. Vocês não precisam, pessoal, quem já tem ele mais desenhado, fazer tudo de novo. Recortem né, o storyboard de vocês, né? Vamos supor, meu storyboard está prontinho, prof. E aí agora tu enlouqueceu e quer o título e os créditos, quero te matar. Não, calma, não queiram matar, prof. Vamos pensar, botar a cajola para funcionar. Vocês podem recortar, queridos, ó. Recortem o quadradinho de vocês, colhem numa nova folha ali com durex, né? A cola, ela pode borrar um pouco o desenho. Então, o durex, ele ajuda nesse sentido. Vocês podem recortar e inserir numa nova folha ali tranquilamente. Não é para passar todo o roteiro de novo. Ou, se vocês quiserem e ficar melhor, peguem uma folha nova e só insiram. Quadrinho 1, título, quadrinho final, os créditos, né? E fiquem junto com a folhinha de vocês. Então é bem tranquilo, não é para vocês fazerem tudo de novo, do zero, se atucanarem. Não é a proposta, certo? Não se cobrem assim tantos detalhes. Recorta, bota com um durex em outra folha, ou pega uma folha nova e põe ali os 2 quadrinhos novos e tá tudo certo. Só bota um númerozinho ali para vocês não se perderem. Tá tudo bem. Consegui responder a dúvida, Vânia? Boa ideia. Sim, obrigada. Cláudia, por favor, depois a Erna. Prof, para botar os créditos, se eu ainda não sei que música usar na trilha, eu deixo em branco? Como é que é feito daí?
Isso, os créditos nem todo vai ficar pronto agora, né? Porque vocês vão mudar, vão pensar na música mais pra frente. O que que você pode fazer? Colocar ali roteiro, direção e edição, Cláudia B. da Silveira. Você pode colocar trilha sonora e deixar um espacinho em branco, só para que você não esqueça num futuro, né, que ali ainda vai uma trilha sonora. Se quiser pôr o agradecimento, então pode já deixar ali escrito em espera, digamos assim, e aí no futuro preencher com a informação, certo? Bem tranquilo mesmo. Erna, por favor. Essa é a minha dúvida também, então Ah. você deixa o esboço prontinho. Isso, deixem o esboço e aí mais pra frente, quando de fato tiver uma trilha, aí vocês vão colocar ali. É importante só colocar a trilha ou imagem, alguma coisa assim, para que vocês não esqueçam no futuro de referenciar. Somente para isso. Vai ficar pronto só no fim do filme, que é lá no módulo 2, em dezembro, com muita calma. A gente tem bastante tempo, então fiquem tranquilos. Mais alguma dúvida, meus amores? Tudo certo? Por enquanto, sim. Eu quero só dar um recadinho, Vânia. Só para a hora que tu quiser um auxílio na confecção de bonecos, me avisa. Eu te passei meu WhatsApp pelo Messenger ali, pelo MSN. Daí pode me chamar. querida. Tá, Eu querida, sei muito obrigada. competência de arame e do que tu quer fazer, tá? Tá Daí me certo. avisa. Eu Tô te aviso, pronta para sim. te ajudar. Ai, obrigada, querida, obrigada. Esse presente que tu me deu de ter esse curso foi, assim, uma luz na minha vida. Muito obrigada, estou amando. Obrigada a essas Fico pessoas feliz. lindas. Merece, obrigada. Ai, que lindo! E se tu quiser dar essas dicas, Marília, em breve a gente vai, nas próximas 2 aulas, conversar sobre confecção de cenário e personagem. Se tu quiser trazer algumas dicas para nós ao longo da aula, pode dar, que a gente aceita para ajudar a todos também, né? É sempre bem-vindo. A Marília tem muita experiência, ela trabalha, né, enfim, com produção de bonecos, então a Marília é top Nem na tanto. produção de bonecos. Agora eu vou fazer só Ela é expert, então. o processo. Ela vai nos ajudar com dicas, então fica bem à vontade nas próximas aulas. Eu vou trazer dicas de diversas formas, e daí cada um de vocês que vai escolher, né? Qual caminho vai ir, se quer fazer um cenário mais elaborado ou mais simples, vamos com o que vocês têm em casa. É bem isso que o seu Carlos falou. É a gente sonhar, pegar o exemplo do Walt Disney, né? Sonhar, mas a gente ter o pé no chão. O que a gente tem em casa? É bem isso que o seu Carlos trouxe, a realidade nua e crua. O que a gente tem em casa? O que a gente pode usar? Vamos usar a criatividade, mas com elementos que a gente tem em casa, elemento reciclável, bonequinho que se a gente tem pronto, ou imprimir alguma coisa e montar. Então, bem tranquilo, a gente vai ver muitas ideias, né, para ajudar cada um de vocês mais especificamente. Certo, meus amores? Então, vamos se animar que as próximas aulas é cenário, é personagem, e eu conto com as dicas de vocês aí, tem muita gente qualificada, todas as dicas serão muito bem-vindas. Tá bom, meus amores? Uma boa semana para vocês, um beijo, um abraço bem apertado, Obrigado, e na dúvida, obrigado chama a pela gente. Tchau! Tchau, obrigada. Tchau. Tchau. Obrigado. Obrigado.